Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Básica, aula 14, módulo 1. O assunto, outro tipo de transdutores. Vamos lá? Na eletrônica, dispõe-se de uma grande variedade de transdutores para detectar ou medir variáveis físicas, como, por exemplo, temperatura, pressão, velocidade, umidade, etc., e convertê-la em sinais elétricos equivalentes. Estes sinais são processados por circuitos eletrônicos especializados para determinar o valor da variável que representam. A estes tipos de transdutores se denomina genericamente de sensores. Existem sensores para todos os tipos de variáveis encontradas no mundo físico. Em alguns casos, a variável a ser medida é por si só uma quantidade elétrica. Por exemplo, os impulsos nervosos são sinais de voltagem. Sem dúvida, na maioria dos casos, a variável a ser medida não é elétrica e deve ser convertida em sinal elétrico para poder ser quantificada. É o caso da temperatura, da luz, do som, do magnetismo, da unidade relativa, do deslocamento, da força, etc. Para cada situação, utilizamos sensores especializados. Para a medição de temperatura, por exemplo, se recorre aos sensores como os pares térmicos, os termistores. Os termistores, em particular, detectam a temperatura variando sua resistência interna, enquanto que os pares térmicos o fazem produzindo uma voltagem. Preste atenção, aluno. Termistores, em particular, eles detectam a temperatura variando sua resistência interna, enquanto que os pares térmicos os fazem produzindo uma voltagem. Os LVDTs, em particular, detecta deslocamento produzindo uma voltagem induzida, enquanto que o extensômetro os fazem variando sua resistência. Para a medição de campos magnético produzido por um ímã e condutores concorrente, utiliza-se os transdutores como os sensores de efeito Hall, as bobinas móveis, os dispositivos de interferência quântica, os magnetômetros de ressonâncias magnética. Preste atenção, aluno. Medição de campos magnético, produzido por um ímã e um condutor concorrente. Utiliza-se transdutores como os sensores de efeito Hall, as bobinas móveis, os dispositivos de interferência quântica e os magnetômetros de ressonâncias magnética. Os sensores de efeito Hall, por exemplo, detecta campos magnéticos produzindo uma voltagem proporcional, enquanto que os magnetômetros de ressonância os fazem gerando um sinal de frequência. Para medir a pressão, isto é, força por unidade de área, utiliza-se o chamado transdutores piezoelétrico, formado por um cristal de quartzo ou material cerâmico emparelhado entre duas lâminas metálicas. Quando se aplica uma força às placas nos extremos dos transdutores, produz então uma voltagem proporcional à pressão exercida. Este fenômeno é denominado efeito piezoelétrico e é irreversível. O efeito piezoelétrico é a base de operação de muitos dispositivos eletrônicos comuns, como, por exemplo, microfone, alto-falante, fusíveis de cartucho, etc. Os cristais, em particular,
São dispositivos que produzem oscilações ou variações mecânicas originada quando se aplica uma voltagem alternada entre a face do cristal. São utilizados em relógio, computadores, equipamentos de comunicação e outras aplicações. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.